Bhagavad Gita. Nesse livro, retrata o diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna, trazendo as instruções necessárias ao processo de evolução de Arjuna, que já sendo um espírito muito esclarecido, precisava então de ser aquele que ia ser o intermediário para trazer para nós esse diálogo, que serviria de base para o povo indiano durante aqueles anos em que eles o estudaram, e até hoje muitas regiões da Índia ainda seguem esse livro. É um livro de mais ou menos 5.000 anos atrás. Então a gente vê que ele traz para a gente informações voltadas para o indiano, que já tinha uma compreensão diferente, uma compreensão superior, diferente do ocidental, que era bem rebelde, bem resistente ao bem. Então eles já tinham o módulo da bondade estabelecido e eles precisavam fazer um trabalho de reconstrução íntima e desenvolver a fé, o amor, o perdão, eliminar seus conflitos e voltar então para o planeta de origem deles. Para que a gente possa ouvir os búzios sagrados, ou seja, a intuição dos espíritos superiores, dos mensageiros divinos, é necessário que a gente vença a nossa luta íntima, nossa guerra íntima com os nossos adversários, que não são nenhum inimigo, mas sim os nossos mais próximos amigos, familiares, aqueles que conviveram conosco para formar a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas, para encontrarmos a nossa parte sublime, precisamos saber vencer as tendências negativas que alguns deles colocaram no nosso caminho. Essa é a proposta do estudo, para que durante o ciclo da vida nós aprendamos a buscar alcançar a plenitude do nosso ser, o nosso esplendor espiritual. Conversa 9. Conhecimento régio e mistério régio. Os títulos, de acordo com a tradução, terão um nome um pouco diferente, porque assim como a leitura no chinês, no sânscrito, que é normalmente onde se usa a escritura que se usa para os textos sagrados, ele é formado por um monte de desenho. Cada um que faz a sua tradução traz para a gente uma interpretação. As letras, as palavras serão diferentes, mas o sentido certamente é o mesmo. O Senhor Krishna disse: a ti, que não tens inveja, revelo-te um grande mistério. Revelo a sabedoria depois de conhecer, a qual te libertarás das grilhetas da existência material. A gente vai vendo que para os indianos, a grande luta era se livrar das coisas materiais, daquilo que nos prende aqui na Terra. E essa luta era levada muito a sério por eles, e portanto, como ele já não tinha mais inveja, Krishna ia trazer para ele algumas informações, algumas revelações espirituais diferenciadas, que serviria, e assim como servirá para nós, de base para nós alcançarmos certos patamares superiores de conhecimento. Então, uma sabedoria depois de conhecer. A ciência régia, o mistério régio, o purificador mais alto, é conhecido através da experiência direta à medida que a virtuosidade cresce. Põe-se facilmente em prática e dá frutos imperecíveis. Veja bem, o purificador mais alto, para nos mostrar essa ciência e esse mistério superior, precisa que nós passamos por certas experiências diretas e desenvolvemos a virtude. Quanto mais desenvolvermos a virtude, mais poderemos estar propício a adquirir esse conhecimento que na realidade dá frutos imperecíveis, frutos que nunca apodrecem, que se tornam eternos, porque são os frutos do saber, do conhecimento transcendentais. Aquele que negam este conhecimento não me alcançam e voltam aos trilhos deste mundo de morte. Então, negar a Krishna, ao Cristo, a suprema consciência, negar Deus, vai fazer com que você venha para esta reencarnação. Certa vez, eu ouvindo uma cantora de uma outra nação, muito bonita, com a voz que é considerada uma das vozes mais perfeitas do mundo, uma voz bem aveludada, muito limpa. Eu falei, mas por que ela está aqui na Terra? Aí fui ler a biografia dela, ela não acredita em Deus, ela não aceita Deus, ela tem birra de conversar sobre Deus.
Aí os espíritos disseram, vai ficar aqui até aprender a ter fé. Nesta vida ela está passando por uma experiência como cantora, na outra ela pode passar por uma experiência na pobreza, em um país, em uma etnia que a fé é fundamental desde o berço, porque nós passamos por experiências para tomarmos consciência. E negar a divindade é pedir para voltar na Terra, reencarnar em situações mais difíceis. Logicamente, se agir de forma contrária à lei, porque negar a divindade, mas agir dentro da lei, não é tão problemático. Problemático é quando age fora da lei, do amor, da solidariedade, da compaixão. Em minha forma não manifesta, permeio o mundo inteiro. Todos os seres têm raízes em mim, mas eu não tenho nenhuma raiz neles. Isso significa que, quando ele fala raiz, nós vamos imaginar que tem um fiozinho, né, uma cordinha, tipo uma raiz mesmo, ligada dele para nós, de nós para ele. Mas aqui, hoje, nós conseguimos entender como vibracional. Então, ele está em nós, que ele emite as suas vibrações para nós, de amor, de solidariedade, de compaixão. Mas, isso não só em nós seres humanos, como em todos os seres vivos. Mas para nós emitirmos nossas ondas para ele, depende dele aceitar ou não. E ele vai mostrando quando que ele aceita. Ainda assim, nem todos os seres estão em mim. Contempla o meu yoga divino, sustentando todos os seres, sem ter nenhuma raiz neles. A minha essência constitui o poder que os mantém. Olha que interessante. Nós temos que saber irradiar do nosso amor para os outros, para que os outros irradiem do amor para nós. Mas nós temos que saber que temos que criar sintonias com Krishna, com a Suprema Consciência, o Cristo. Então, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo esses sentimentos, desenvolvendo essa ideia, nós vamos tirando as nossas raízes do mundo e criando sintonia com o plano superior, com a essência divina. Portanto, que ele diz que a essência da consciência superior é o poder que mantém a vida, que mantém todos os seres. Tal como um vento forte que sopra por toda parte, existe no espaço, da mesma maneira, tudo existe em mim. Trata de entender isso. O vento forte é aquele vento que vai passando, vai causando modificações na paisagem, vai causando transformações. Assim, é a Suprema Consciência, quando vai atingindo com suas vibrações de amor, aquelas mentes já preparadas para entender as vibrações de amor. E aí vamos crescendo, aperfeiçoando. No final de um kalpa, ó Kaunteya, todos os seres são absorvidos por minha Prakriti. Ao iniciar o novo kalpa, eu produzo-os outra vez. A observação do autor, Krishna refere-se aos corpos de todos os seres, perseverantemente sabendo-me a fonte inesgotável das criações. Kalpa é um ciclo, um dia de Brahma, que dura 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos. Ou seja, desde que a Terra existiu, nós estamos no dia de Brahma. Nós podemos levar também para os ciclos de modificações planetárias. Tem um dia de Brahma, onde muitos corpos perecem, para depois muitos corpos nascerem, já sobre outras condições, sobre outras vivências. Entrando em minha Prakriti, eu crio outras vezes todos os seres. Eu crio-os com o meu poder, a eles que carecem de poder. Prakriti, então, a gente sempre olha na sacolinha, né? A natureza objetiva e ilusória de Krishna, aquilo que nós vemos no mundo das formas físicas. Então, cada vez que passa por uma transformação planetária, novos corpos são criados e novos espíritos terão oportunidade de reencarnar, de passar pelo processo de aprendizado. Essas ações não me prendem impassível, desapegado das ações. Todas as ações que ele cria, tudo que ele está sendo criado, ele está acima. Ele não se envolve naquilo ali, mas mantém-as com a força do seu amor.
Mantenha com as forças da sua paz. Sob a minha supervisão, a Prakriti engendra o que se move e o que não se move. É devido a isto, ó Kunteya, que esta manifestação cósmica funciona. Então tem uma energia sublime, emanada de divindade superior, que mantém a vida, que faz com que tudo aquilo que se move, ou seja, os animais, os peixes e os seres humanos, especificando todos os animais, é claro, todo ser, a vida animal, e as plantas não se movem, mas também estão imersas nesse fluido cósmico universal, bem como o solo. Os loucos menosprezam-me quando me encontram em forma humana corpórea, pois não conhecem a minha suprema essência divina. Essa frase é forte, né? Menosprezar a suprema consciência divina é loucura. Porque todos aqueles que se deparam diante de um ser superior deveriam venerá-lo, respeitá-lo, amá-lo. Então, na época de Jesus, né, muitos estavam loucos naquele momento. Estão perdidos quanto à fé, aos atos e ao conhecimento. Estão numa rua sem saída, demoníacos, entreguem à mentira. Olha, desrespeitar um ser superior é ser considerado um ser demoníaco, um ser adversário do bem, entregue à mentira, à calúnia e à difamação. Logicamente que a misericórdia divina os ampara, dando-os oportunidades reparadoras ao longo de várias e várias reencarnações proporcionais às suas necessidades. Por outro lado, os Mahatmas, ó Partha, tendo saído da minha maia divina, servem-me. Então, Mahatmas, grandes almas, vão estar sempre servindo ao Krishna, a suprema consciência, porque já saíram daqueles maias, daquelas ilusões temporárias da vida na Terra. Alguns deles glorificando-me constantemente e tendo o desejo ardente de me alçar, simplesmente me adoram com amor. Glorificar constantemente a suprema consciência, buscando o supremo valor da espiritualidade. Alguns deles, glorificando-me constantemente e tendo o desejo ardente de me alcançar, simplesmente me adoram com amor. Adorar a suprema consciência. Portanto, Jesus disse, quem não amar mais a Ele do que todas as condições da terra, não é digno dele. Krishna diz a mesma coisa, em outras palavras. É necessário, então, entendermos a importância de termos esse amor pela suprema consciência. Outros, realizando um sacrifício de sabedoria, adoram-me, como um e multiforme presente em toda a parte. Sou o espírito de sacrifício, sou o sacrifício, sou também o óleo, o fogo, a oferenda. Tudo aquilo que se faz com amor está imerso nas energias da suprema consciência. Tudo aquilo que se faz para buscar a redenção espiritual está imerso nas vibrações de amor da suprema consciência. Sou o Pai do universo, a Mãe, o suporte, o Criador, o conhecimento completo, o purificador, o mantra A1. Sou também Rigi, Sana e Ajuvadas. Essas colocações aqui são importantes que a gente entenda que são fases do conhecimento védico. Rigi são as canções, Sama são liturgias e Ajur também liturgias. Então, nós precisamos entender que tudo que nos eleva, tudo que faz nos refletir sobre a grandeza do Pai, está imerso nessa consciência sublime, nessa consciência superior, que vai nos levar a alcançar patamares maiores de entendimento da espiritualidade. É importante quando a gente vê falar que um determinado ensinamento sagrado foi inspirado por Deus, porque ele vai fazer com que nós comecemos a fazer uma reflexão para nos elevar e nos transcender frente a Deus. Sou a meta,
o amado, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio, o amante, o princípio, o fim, o fundamento, o tesouro, a fonte inesgotável. Tudo aquilo que envolve os maiores sentimentos, a maior busca, em busca desse entendimento, dessa transformação íntima para a nossa elevação espiritual, são energias emanadas e ligadas à Suprema Consciência. Sou aquele que dá calor, sou aquele que detém ou envia a chuva, sou a imortalidade e também a morte, sou o manifestado e o não manifestado, o Ajna. Krishna está em tudo, mas nem tudo está nele como ele deixa para nós. Krishna envolve tudo e todos os acontecimentos são subordinados à vontade de Krishna. Entendam Krishna como a suprema consciência divina, a suprema força que envolve a terra, que governa a terra. E Krishna e Cristo, entendo eu, o mesmo Espírito. Aqueles que conhecem os Vedas, que bebem o Soma, que são livres do pecado, que me adoram com as ações sacrificiais e me pedem que lhes revele o caminho para o paraíso, alcançam o mundo dos deuses e desfrutam dos meus banquetes divinos. Soma é uma bebida ritual. Então é importante que a gente saiba compreender que temos que dedicar uma vida a Krishna. Mas olha que interessante, é que eles são livres dos pecados. Se você fizer qualquer ato, mas não estiver livre dos pecados, estiver tomando atitudes que transgridam as leis divinas, você não vai fazer parte desse banquete divino. O banquete divino está linkado a uma série de ações que você tome, de respeito para com Deus, de respeito para com o ser superior, para a suprema consciência, mas principalmente respeitando as leis que regem as nossas vidas, mantendo a tua integridade moral. Tendo desfrutado deste imenso mundo celestial e tendo esgotado os seus méritos, eles voltam ao mundo dos mortais, assim seguindo os 3 Vedas e integrando-se aos desejos terrenos, eles obtêm o perecível. Então, todos aqueles que depois de passar uma temporada no mundo espiritual, ao reencarnar, mas ainda tendo sentimentos de apego a algumas coisas terrenas, eles têm apenas o perecível. Para alcançarmos aquilo que transcende o imperecível, não podemos mais ter desejos terrenos. Enquanto temos desejos terrenos, estamos presos àquilo que é perecível, aquilo que passa, aquilo que se destrói. Por outro lado, aqueles que confiam apenas em mim, com fé firme e devoção, sem pensar em algo mais, eu concedo-lhes o meu amparo. Aí vem buscar a firme devoção à Suprema Consciência, a agir elevando-nos os níveis de entendimento da vida, de compreensão dos fatos, vai nos levar a nos aproximar, livrar dos erros e estar mais próximo da essência. Portanto, muitas das vezes, espíritos superiores reencarnam e se apegam a alguns bens perecíveis, ficando linkados ainda na Terra, tendo que voltar aqui para se refazerem emocionalmente. A nossa necessidade é de nos desapegar das coisas materiais. Por outro lado, aqueles que confiam apenas em mim, com fé firme e devoção, sem pensar em algo mais, eu concedo-lhes o meu amparo. Estar firme na devoção, estar firme no postulado superior. Eis a importância de nos mantermos em fé e, principalmente, corrigindo-nos moralmente daquilo que possa nos prender à terra. Mesmo aqueles que são fiéis aos deuses e os adoram com fé absoluta, adoram-me a mim também, ó Kaunteya, ainda que de uma maneira equivocada, de uma maneira diferente. Cada um de nós desenvolvemos certos sentimentos, desenvolvemos certos ideais e vamos passando na vida por aprendizados. Então, se você adora os deuses, aos santos, aos bons espíritos, mas você tem uma fé verdadeira, você se corrige moralmente,
você está adorando também a superconsciência, a suprema consciência. Você está buscando o seu crescimento e será adorado por ela, será amparado para a suprema consciência, mesmo que tenha pequenos equívocos, mas a sua essência é preservada pela sua conduta, pelo seu aprimoramento. Todos os sacrifícios são recebidos por mim, porque eu sou o Senhor. Ainda assim, tais pessoas não conhecem a minha essência e por isso separam-se da verdade. Conhecer a essência divina é o que vai nos fazer buscar esse sentimento superior. Fazer os sacrifícios aos deuses ou fazer o sacrifício à suprema consciência, você pode fazer, mas esse sacrifício não é simplesmente você levar uma oferenda. É, acima de tudo, preservar a sua essência, mantendo-a tão pura quanto o necessário para entrar em sintonia com a essência da superconsciência. Aqueles que adoram os deuses vão aos deuses. Aqueles que adoram os antepassados vão aos antepassados. Aqueles que adoram os espíritos da natureza vão aos espíritos da natureza. E aqueles que se devotam a mim, dirigem-se a mim. Onde estiver teu tesouro, aí estará seu coração. Mesmo ensinamento. Precisamos sintonizar com as forças do bem. Precisamos sintonizar e buscar transcender nossos entendimentos para elevarmos-nos para essa grandeza interior, para esse esplendor de luz que virá nos alimentar, que virá nos fortalecer. Se alguém me oferece com amor, mesmo que seja uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu aceito isto como uma oferenda amorosa de uma pessoa pura no Atman. Não temos que criticar quem faz isso ou faz aquilo. Quem julga é a Suprema Consciência. Porque se você faz de uma forma amorosa, com fé e com respeito, ela será recebida. Não importa como, quem e de que forma foi feita. Não importa qual a sua religião. Importa o sentimento que você carrega contigo. Qualquer coisa que faças, qualquer coisa que comas, qualquer coisa que sacrifiques, qualquer façanha que executes, ó Kaunteya, falo como uma oferenda para mim. Fazer como oferenda para a Suprema Consciência, fazer como oferenda para o Supremo Senhor. Trabalharmos para oferecer o melhor, trabalharmos para oferecer aquilo que temos de melhor no nosso meio, é o que vai fazer com que cresçamos e nos aperfeiçoemos perante a justiça divina. Assim, te libertarás das grilhetas das ações que produzem frutos kármicos, bons ou maus. É tendo-te unido com o Atma através da Sannyasa e do Yoga, obterás a libertação em mim. Se a gente faz com apego, seja o que for que fizermos, nós vamos nos ligar àquilo. Tanto uma coisa boa, quanto uma coisa ruim. Mas se nós procurarmos fazer, procurarmos realizar, de forma que o bem continue agindo, continue edificando, nós estaremos construindo para o bem. Portanto, devemos agir de forma a sermos compatíveis e condizentes com as nossas realizações transcendentes. E sannyasa é uma vida de renúncia, de dedicação à espiritualidade superior, inclusive fazendo a brahmacharya, que é a abstenção sexual. Então, quando você vai buscando essa transcendência, você vai buscando essa transformação, você vai se libertando, você vai buscando alcançar patamares superiores de entendimento. Sou imparcial com todos os seres. Para mim, não há odiados ou queridos. No entanto, e verdadeiramente aqueles que confiam em mim, com amor, estão em mim e eu estou neles. Todos nós somos iguais perante o Pai. Mas aqueles que agem com amor, verdadeiramente estão mais próximos do Pai. E os que agem com desamor têm que passar por novos cadinhos purificadores. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por que venham os escândalos. Então fiquemos vigiantes, vigiemos o máximo possível para que não sejamos motivo de escândalos e nem sejamos a vítima do escândalo. Porque ambos estão dentro do processo, bom ou mal, do processo kármico. Mesmo o maior pecador, se me adora com todo o seu coração,
deve também ser considerado um virtuoso, porque já decidiu virtuosamente. E como pode um pecador adorar a suprema consciência? Existem várias pessoas nos mais variados equívocos. E dentre esses equívocos, você adquire um karma para resgatar, mas aquele que crê em Deus já está a um passo de alcançar a sua libertação. É aquele que não crê ainda está preso ao processo negativo do karma. Tal pessoa transformar-se-á rapidamente num executor do Dharma e obterá a paz eterna. Não duvides. Aquele que me ama jamais perecerá. A gente, quando lê o livro O Abismo, a gente vê que os espíritos que ficam presos nas regiões mais inferiores são aqueles que nem sequer falam em Deus, muito menos pensam em Deus. Mas, portanto, quem, mesmo cometendo erros, pensa em Deus, faz as suas orações, procura dedicar ao bem, ele vai se transformar mais rapidamente do que aquele que ainda não pensou, que não fez o bem. Todos aqueles que buscam refúgio em mim, ó apartar, incluindo quem nasceu de pais maus, as mulheres, os Vaishyas e os Sudras, entram no caminho mais alto. Buscar o refúgio no Senhor vai facilitar as pessoas a encontrar esse caminho do crescimento. Interessante que aqui ele cita as mulheres, os Vaishyas, que são os comerciantes, e os Sudras, que são os servidores. Todos entram no caminho do mais alto a partir do momento que buscam refúgio no Senhor. Essa discriminação contra as mulheres talvez seja um pouco de inveja dos homens, devido às mulheres serem mais sensíveis e por isso elas serem mais acessíveis aos sentimentos superiores. Porque quem escreve a mensagem sempre carrega consigo as suas tendências culturais. Importante entender isso. Quanto mais isto é verdade, no caso dos brahmanes virtuosos, os rajais sábios, cheios de amor, tu também, estando neste mundo sem alegria, procura refúgio em mim. A verdade está para todos, em todos os níveis, tanto naquelas partes mais inferiores socialmente da sociedade, naquelas partes mais superiores. Mas temos que buscar o refúgio na Suprema Consciência para agirmos de forma mais consciente, mais respeitadores pelas leis divinas, para alcançarmos a plenitude do nosso ser. Dirige a tua mente para mim, ama-me, sacrifica-te a mim, venera-me. A mim chegarás, finalmente, sendo absorvido pelo Atma. Se me tens a mim como a meta mais alta. Eis o desafio mais desafiante de todos. Apesar de todas as adversidades, apesar de todos os momentos difíceis, tristes, repugnantes que possa aparecer na sua vida, mantenha-se fiel a Deus. Mantenha sua mente voltada para o Cristo, para Krishna, para a Suprema Consciência. Aprenda aquela lição como um fato natural que aconteceu na sua vida. E alcançarás a plenitude. Alcançarás a realização superior. Alcançará a meta suprema e sublime. Assim, diz a nona conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads, do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada conhecimento régio e mistério régio. Manter essa mente sempre voltada para o bem é o nosso maior desafio para sabermos ouvir os búzios sagrados dos anjos de Krishna, falando em nossos ouvidos, comunicando-nos a busca pela essência, pela transformação, pela melhoria. Porque nossas guerras íntimas muitas das vezes tentam colocar dificuldades nessa ligação com excelsa sabedoria, com excelso amor. Mas à medida que vamos buscando pela transcendência da vida, os ciclos da vida, o entardecer e o anoitecer da existência nos leva muitas das vezes a encontrarmos forças para essa verdadeira transcendência e a busca pelo resplandecer de nós mesmos em nossos corações. Façamos, pois, o melhor possível para alcançarmos a paz de consciência.
Façamos, pois, o melhor possível para ampliarmos o nosso entendimento sobre o sagrado, para errarmos menos e termos que voltar à terra sobre um guante menor de dor e de sofrimento.